garoto saindo do mundo do futebol e da bola, tinha chegado na base do Guarani com 14 para 15 anos, ia fazer 20. E um chamado literalmente fez eu romper com tudo aquilo que eu entendia que seria a minha vida, meu cenário, minha história. E talvez um dia eu possa contar como é que Deus fez isso na minha vida. Foi uma ruptura muito profunda na minha história, na minha realidade. As coisas que Deus usou, as pessoas que Deus usou. E quando eu comecei, eu tinha uma clareza. Era uma decisão para a vida toda. Era um posicionamento. Eu tinha chegado no clube com 14 anos, passei numa peneira de 1000 garotos, só passou eu. Eu fiz alguns treinos na base e logo ascendi com 15 para 16 anos para o profissional. E havia uma expectativa de que haveria resultado na minha jornada de atleta. E a minha mãe sempre dizia que ela oraria até que Deus enviasse um anjo para falar comigo sobre o que Deus tinha comigo. E mesmo que eu estivesse em casa alguns momentos, minha mãe sempre foi uma mulher de oração, uma profeta, meu pai um homem de oração, pastor. Minha mãe foi revelando os processos à medida que as coisas foram fechando o ciclo, fechando o processo. E ela disse: você vai ter que se posicionar entre o que você quer e o que Deus deseja. Quando o Senhor falou comigo, e foi muito claro, porque assim, eu vinha de um lar evangélico, minha avó dirigia círculo de oração, meu avô era um homem muito forte na fé, usado poderosamente por Deus, português. Eu estudava no centro da cidade, tinha um ônibus que levava gente do bairro para a cidade. Eu jamais pegava aquele ônibus, porque meu avô vinha pregando naquele ônibus. E se ele me visse lá no ônibus, ele ia me pôr para orar. Então, quando meu avô entrava no ônibus, eu colocava a pasta da escola para esconder. Porque se ele me visse, ele falou assim: tu vem para cá para orar. Imagina, eu era menino vergonhoso ter que orar dentro do ônibus com quase 100 pessoas, que o ônibus vinha lotado. E o meu avô colocava a Bíblia em cima daquela parada do cobrador e vinha pregando. E se o motorista atrapalhasse o culto, o motorista era repreendido e os caras obedeciam. O meu avô era fogo, era jogo duro. Ele tinha o hábito de pôr um gravador na frente para gravar o culto. E se um demônio manifestasse, ele ia lá, não era pastor, que ele ainda era primeiro diácono, depois presbítero na assembleia. Ele ia lá, amarrava o demônio e dizia assim para ele: tu cala a boca, tu está atrapalhando o culto, depois eu venho te libertar. Aí ele gravava o culto, quando terminava, expulsava o demônio e a pessoa era liberta. E ele era um homem de autoridade. Ele andava aí no bairro, pessoas criminosas ou qualquer pessoa parava para falar para ele: boa tarde ou bom dia, seu Antônio. Ele era um homem que carregava uma graça, mas eu não queria nada com o processo do ministério. Eu queria seguir minha história e construir uma outra realidade. Eu queria, como todo garoto, ganhar dinheiro, ter um carro bom e dar uma casa boa para minha mãe. Mas Deus tinha uma outra história, Deus tinha um outro caminho. Quando Deus falou comigo numa partida de futebol, a gente estava jogando contra o Corinthians, eu comecei a falar com Deus parado. Eu não tinha hábito de orar. Eu via todo mundo orar, mas não queria orar. Eu via todo mundo falar que Deus falava, mas eu não ouvia Deus. E eu falei, no campo de futebol: eu não te entendo. De verdade, se você existe, você tem filhos prediletos. Você fala com a minha mãe, você fala com meu pai, você fala com meu avô, você fala com a minha avó. Eles te conhecem, eu não sei quem você é e não consigo ouvir tua voz. E eu estou num lugar que eu quero estar, mas parece que não é o lugar que você me quer. E pela primeira vez eu ouvi a voz de Deus: eu tenho uma obra linda na tua vida. Eu te escolhi do ventre da sua mãe. Eu pensei que estava ficando louco. Eu comecei a olhar para o lado e comecei a perguntar para as pessoas: o que você falou, o que você falou, o que você falou? Porque parecia que eu tinha entrado no campo da loucura da mente. Mas pela primeira vez a voz de Deus era audível para mim. Eu saí do jogo, peguei minha moto, corri para casa, sentei na mesa da cozinha, minha mãe estava fazendo café, e eu perguntei para ela: como é que Deus fala?
E ela começou a me explicar. Aí eu perguntei: mãe, mas é assim que Deus fala? Ela falou: é assim que Deus fala. Eu falei: eu acho que Deus falou comigo. Ela parou de fazer café, sentou na mesa, puxou a cadeira, olhou para mim e falou: o que é que ele falou? Aí eu contei para ela, ela falou assim: foi ele que falou, porque falou primeiro para mim. Aí pela primeira vez, eu tinha quase 18, ia fazer 19, ela disse assim: quero te contar como é que você nasceu. Ela disse que foi ao culto, estava grávida, o pastor chamou ela e falou: eu preciso orar pelo que está na tua barriga, é menino, e é um pregador que está aí. Não tinha ecografia, mas Deus revelava. Era aniversário dela, eu nasci no mesmo dia do aniversário dela, e quando ela entrou para fazer o parto, ela teve sangramento e teve hemorragia. O médico chamou meu pai e disse: ou o bebê ou a mulher, é melhor salvar a mulher, porque você pode ter outro filho. E o meu pai disse para o médico: faça a sua parte, que eu vou orar. E falou com a minha mãe, e a minha mãe disse: o menino vai nascer porque ele é um pastor. E ela fez um voto: ele vai te servir. O sangramento parou, e eu cheguei à vida. Eu tinha 18 anos e não sabia, e pela primeira vez é como se alguém tivesse arrancado a minha alma do peito. Naquele dia eu falei para ela: eu não sei como Deus vai me tirar desse ambiente que eu estou, mas se Ele me tirar, nunca mais eu farei outra coisa a não ser pregar a sua palavra. Posicionamento. Logo que eu comecei então a desenvolver hábitos do ministério, porque eu era da Assembleia de Deus, fui no culto na igreja do Nazareno, conheci o Silas, que jogava no São Paulo, porque ele me conhecia do futebol, e ele falou com o pastor dele: eu quero te apresentar um moço. E naquele dia eu cheguei atrasado, fiquei no fundo, e o pastor que pregou, que tornou-se meu pastor e meu pai espiritual, ele pregou minha vida, e eu fiquei com raiva do Silas, porque eu falei: pô, mano, o cara contou minha vida para o pastor dele, e o cara contou a minha vida para a igreja. Não era, Deus estava criando um apontamento para a minha história. Ao término do culto, ele me apresentou o pastor falou comigo: vem aqui amanhã. Eu falei: eu vou treinar e venho. E fui depois do treino, ele estava na igreja, subimos para um ambiente onde era a sala dele em cima. Ele contou a história dele, mandou eu levantar, mandou ajoelhar, pôs a mão na minha cabeça, e ele me consagrou ao pastorado. Eu não era nada, eu não era ninguém, eu só era um menino querendo achar o caminho. E estou chegando a 38 anos de caminhada. Logo que eu comecei, eu decidi uma coisa: os meus pais, os meus avós ouvem a Deus porque eles têm relacionamento com Deus. E eu comecei a orar. Eu não consegui orar como eles oravam, porque meu avô orava 5, 6 horas direto. 6 minutos para mim era muita coisa. Meu pai orava e ora, meu pai é vivo, meu pai ora 4 horas todo dia. E ele gasta tempo com Deus. Então eu comecei a desenvolver uma caminhada com Deus, de leitura da palavra. De repente eu fiquei maluco, eu comecei a pregar em praça. E as coisas foram tomando contorno. A igreja me contratou, eu fui fazer seminário, e de repente as coisas fluíram. Mas lá no início, quando eu comecei a orar, meus irmãos começaram a orar. E meus irmãos largaram o que eles estavam fazendo para seguir o que eu estava fazendo. E acabou que eu tenho irmãos que são pastores, primos que são pastores, tios que são pastores. E por bondade de Deus eu levei todos eles ao pastorado. Posicionamento. Por que estou contando isso? Para entrar na palavra. Numa daquelas noites, eu comecei a orar na igreja sexta-feira à noite. Eu fui sozinho a primeira sexta. Na segunda tinha 4. Na outra sexta tinha 18. De repente tinha mais de 100 jovens orando comigo toda sexta-feira na igreja. E o pastor falou comigo: é claro para você que Deus tem um ministério na tua vida? Eu falei: não é claro, mas eu creio que alguns vão se manifestar. E uma noite naquela igreja, sexta-feira, 11 da noite, com mais de 100 moços orando, um cantava, outro estava prostrado no chão, outro estava falando em línguas, outro estava marchando, outro estava lendo a Bíblia. O Espírito Santo falou comigo: não fira a rocha.
não fira a rocha. E foi muito claro, eu parei a oração e falei: irmãos, amados, a gente está vindo orar, a gente está buscando a Deus, mas para mim está muito claro, um canta, um ora, um prega, um chora, um anda, um senta, outro deita, e o Espírito Santo falou comigo: nós estamos ferindo a rocha. E nesses quase 40 anos, eu tenho tido o entendimento que muitos processos que nós vivemos é um desalinhamento por não entender qual posicionamento Deus quer de nós. E eu quero trazer uma palavra essa manhã para chocar você, mudar sua realidade e te levar para uma nova temporada de autoridade e graça diante do Senhor. O texto que estamos diante dos nossos olhos é literalmente Números 20. Tendo te dado essa pincelada, eu preciso te explicar o que é esse capítulo e o que é esse momento na história da vida de Israel. Você sabe que Deus trabalha de forma estranha em certos processos, e eu preciso de alguns minutos para poder construir uma identidade, uma imagem com você, e espero que você fique atento para você não perder nada. O Deus que nós trabalhamos, Ele não precisa de muitos, Ele só precisa de alguns. Ele não precisa de fortes, nem de superdotados, nem de gente muito bem posicionada, nem de inteligentes, nem dos melhores. Ele só precisa de pessoas que tenham o coração sintonizado com o coração dele. E você sabe que essa sintonia começou com Abraão. Achou Deus ele no meio da parentela dele e escolheu ele. E disse: eu quero que você saia do meio da sua parentela, porque de você eu vou fazer uma grande nação. Depois de Abraão, Deus encontrou Isaque, filho de Abraão, outro patriarca. Depois Deus encontrou, da casa de Isaque, Jacó. Jacó gerou filhos. Dos filhos de Jacó, ele teve um predileto, porque ele era filho da mulher que ele amou, e ele era filho da mulher que ele trabalhou 14 anos por ela, chamado José. Era o filho do coração, era menino sonhador. Só que Deus às vezes trabalha estranhamente na nossa história, e você vai perceber, porque a Bíblia fala que a história é de Jacó, mas a narrativa é de José. Então, na história de Jacó, Deus escolhe José. É como se Deus pegasse um primogênito para abrir o caminho de uma família. Ele era um menino que sonhava e contou seus sonhos. Ao contar seus sonhos, seus irmãos tiveram muita raiva dele. E os irmãos andavam erradamente, e ele era um menino, garoto, inconsequente como adolescente, mas muito zeloso do que a família construía. E os irmãos erravam, ele dedurava. Os irmãos falhavam, ele contava para eles: não estão cuidando bem, pai. E o pai fez para ele um manto, uma capa, e os irmãos ficaram com tanto ódio dele que pegaram ele, tiraram a capa, jogaram num poço para matar, e não conseguiram matar o garoto, mas venderam ele. O processo de Deus em certas crises da nossa vida não é abandono da graça nem da paternidade, é libertação para viver algo inédito. Deus pegou esse menino e levou na frente, porque Deus sabia que crises chegariam que poderiam roubar o projeto que ele tinha com a família e com a casa de Abraão, e ele precisava enviar José na frente para preparar o caminho da família. Você vai lembrar que ele foi comprado como escravo na casa de Potifar, parou na cadeia, interpretou o sonho de Faraó, até que a família chegou. E a Bíblia diz assim: e chegou a família de Jacó no Egito 72 pessoas. Só que José já era um príncipe. Quase que foi uma coisa estranha. A Bíblia diz que quando José morre, ele termina seus dias dizendo para os irmãos: vocês intentaram mal contra a minha vida, mas Deus tornou em coisa grande. Não sei se você pode falar para alguém, mas seria bom você registrar isso. Toda malignidade, toda maldade engendrada contra a nossa alma,
quando a gente está debaixo de um legado divino, Deus transforma em coisa boa. Fale comigo, a minha dor nunca será maior que a minha promessa. Alguém está aí ou não? Fale para alguém do outro lado, a sua dor nunca será maior que a sua promessa. Está aí ou não? Agora, a Bíblia diz que entraram 72 pessoas no Egito. A Bíblia diz que José morre, e a Bíblia diz que os filhos de Israel cresceram, prosperaram e se multiplicaram. Como é que pode um cara que morre e depois dele a coisa ainda fica melhor? Isso é posicionamento. Quando você vai ao Egito e entra da terra do Egito para dentro de Israel, aqui é literalmente isso. Aqui tem uma linha que divide o Egito de Israel. Aqui, o ambiente daqui é sinistro, o que eu estou falando. Deus vai te permitir ver isso. Daqui para cá está maldito, daqui para cá é abençoado. E quando um guia que tem conhecimento bíblico fala, ele diz assim: o Egito tem uma história, até José estar lá e depois José morreu. E aí você pergunta por quê? E ele fala assim: quando José morreu, deu uma instrução espiritual: quando vocês forem embora, tire os meus ossos dessa terra. E quando tirar os ossos de José do Egito, o Egito nunca mais se levantou. Por quê? Porque havia uma graça na primogenitura que ele carregava. Você precisa entender que existem coisas que Deus deu a você no seio da sua família, que quando alguém tenta tocar nisso, é como tirar a bênção de um lugar. Estou te falando diante de Deus. É nítido, você está aqui, ó, daqui para cá tem mosca, daqui para cá parece que está proibido entrar mosca, e você está pisando, tipo, uma linha imaginária que divide uma nação da outra. Tamanha graça que carregava o garoto. Agora escute isso. Quando essa nação perde a dimensão de quem é José, o Egito vem e oprime Israel de uma forma sinistra. Deus sempre vai ter alguém para cumprir seu plano, seu propósito. E a Bíblia diz que Deus escolheu um menino na casa de um homem, que a mãe dele teve coragem de escondê-lo por 3 meses. E vendo que ia complicar, pôs num cesto de junco, jogou no Nilo, e a irmã direcionou para onde a filha de Faraó tomava banho, e ela viu, filho dos hebreus, mas decidiu criar como filho dela. E Moisés tornou-se poderoso, gracioso e habilitado para governar o Egito. E ele entendeu que era a mão dele que faria uma obra de libertação para Israel, até que ele um dia viu um egípcio batendo num hebreu, e ele se revoltou e tirou a vida do egípcio. Só cometeu um erro pior que esse: escondeu na areia. Tome cuidado para você fazer movimentos da sua vida e enterrar na areia, porque o vento por si só revela o mal que foi feito. Você pode achar que ninguém viu você entrando numa página das redes sociais que você não deveria entrar, mas o vento vai revelar. Você pode achar que uma pessoa não viu você pondo a mão numa coisa que você não deveria, mas o vento vai revelar. Desse dia em diante, a Bíblia diz que Moisés, foi jurado de morte e teve que sair do Egito, e esteve lá 40 anos, e foi para o deserto e ficou 40 anos. Foi no deserto 40 anos de jornada, desaprendendo o que ele aprendeu no Egito, que ele viu uma sarça que pegava fogo e não consumia, e de repente ele foi atraído, e quando ele aproximou, Deus falou com ele. Olha o que Deus disse: tira a sandália dos teus pés, porque vou te posicionar de uma outra forma. Você andava de um jeito, vai andar de outro. Você tinha uma realidade, vou criar outra. Você se perdeu no deserto, vou arrumar o teu destino profético. E ele ficou apavorado, e ele disse para Deus: primeiro, o senhor escolheu a pessoa errada. Eu sou pesado na palavra. Eu sou o quê? Pesado na palavra. Aí Deus resolveu isso rápido: você tem um irmão e chama Arão, eu falo com você e Arão fala por você. Aí ele disse: eu não tenho nenhum instrumento para voltar no Egito, e lá querem me matar, e o senhor quer me levar para lá. E Deus perguntou: o que é que você tem na mão? Ele disse: eu tenho esse cajado, esse pedaço de madeira de pastor de rebanho.
Aí Deus disse assim: é com esse instrumento que eu vou revelar a minha glória. Eu não sei o que você tem na mão, não sei o talento que Deus te deu. Para Dorcas deu linha e agulha, para Davi deu funda, para Pedro deu uma rede, para aquele menino um machado, para Moisés um cajado. Eu não sei o que Deus pôs na tua mão, mas o que Ele pôs na tua mão vai se tornar efetivo, poderoso, gracioso. Para aquela mulher foi um vidrinho de areia, de azeite. Para aquele menino foi um cesto com pão e peixe. Não menospreze o que Deus pôs na sua vida, porque Deus não precisa de muito para fazer uma coisa muito gloriosa. Deus disse para ele: eu ainda não comecei a pregar, mas vamos embora. Aí ele fez uma outra declaração: o que é que eu falo para Faraó quando eu aparecer lá? Deus disse assim: fala para ele que ele vai liberar meu povo para ir no deserto me adorar. E quando ele perguntar, fala para ele que o eu sou te enviou. E a Bíblia diz que Moisés voltou ao Egito depois de 40 anos ausente, mas não voltou de mãos vazias, voltou com um pedaço de madeira. Faraó tinha cetro, Moisés tinha um cajado de pastor. E com aquele cajado ele fez os milagres do Senhor, e Deus foi glorificado no Egito, até que eles se libertaram. E é interessante que quando eles são libertos, Deus não se cansa de manifestar seu poder. Ele já tinha derramado as pragas, ele já tinha humilhado os deuses do Egito, ele já tinha mexido com a nação. E antes que a nação saísse, escute isso para eu começar a pregar, eles trabalharam quase 500 anos no Egito, amassando barro, fazendo tijolo, construindo a grandeza do Egito sem receber nada. Mas no dia que foram sair, Deus falou assim: não vão sair de mãos vazias, não vão sair de mãos abanando. Eu não sei o que você está enfrentando, mas estou autorizado a declarar: tu não vai sair dessa batalha, nem dessa guerra, de mãos vazias e nem de mãos abanando. Deus é o Deus que faz transferências, Deus é o Deus que julga nossas causas, e Deus é o Deus de toda justiça. A Bíblia diz que os egípcios abasteceram Israel de riquezas. Houve uma transferência de riquezas, e eu quero profetizar aqui sobre essa casa. Essa igreja está entrando num tempo de transferências de riquezas para a glória. Acho que vocês não vieram hoje de manhã, talvez eu esteja sozinho. Eu vim declarar: você sai dessa batalha com o despojo da guerra. Você sai dessa guerra não moído, não fracassado e não quebrado. Você sai em pé, cheio de graça, com uma direção nova, mas também abastecido pela graça e pela provisão do céu. Tem um crente aí para dar um glória a Deus? De repente Deus falou para Moisés: aí, eu ainda não acertei as contas com Faraó, porque ele pôs a mão no meu povo, e eu não vou deixar isso barato. Vou ser glorificado em Faraó. Aí Deus encurralou Israel no Mar Vermelho. Quem vai lá sabe do que eu estou falando. O mar está aqui, aqui tem uma montanha intransponível, aqui está o deserto. E de repente alguém gritou: atrás de nós vem Faraó. Agora imagina, você foi escravo da maior nação do mundo. Os caras têm 600 carruagens poderosas, não perdem guerra para ninguém, é a maior potência bélica do mundo. Israel apavorou, por quê? Achou que ia ser trucidado. A Bíblia diz que Deus, que estava na frente, ficou atrás, entre Faraó e Israel. Aí Deus disse para Moisés: agora pega o cajado que eu te dei, faz os milagres que eu te mandei, e diga a esse povo: mete o pé na água, porque eu vou criar caminho onde não tem caminho. E é interessante como as escrituras narram isso. A Bíblia diz que o vento não foi favorável, a Bíblia diz que o vento soprou contrário. A água não começou a dividir onde Israel pôs o pé,
A água começou a dividir lá do outro lado. Estou autorizado a declarar: parece que ainda tem água nos teus pés, mas lá do outro lado Deus está criando Vocês estão por aqui ou não? O vento começou a soprar do outro lado e começou a dividir do outro lado. Certos momentos você vai ter que pôr o seu pé na água, que vai parecer que você vai naufragar. Mas escute isso: o vento é contrário, o vento não é favorável, mas Deus não divide de onde estamos, Deus divide do oposto para a nossa direção. Se para você esse ano foi um ano de ventos contrários, é porque Deus está criando caminho onde não tem caminho, porta onde não tem porta. Meu Deus, vocês não estão aqui, eu vim declarar: Deus está criando um cenário que vai chocar todo mundo para que Deus seja glorificado. Amém ou não amém? Israel passou a pé enxuto. O faraó quis entrar no mesmo caminho, quis aproveitar a vibe. Deus sepultou eles. E quando saíram do outro lado, aconteceu um fato glorioso. Qual? Miriam começou um ciclo. O ciclo profético de Miriam. Ela pegou o tamborim e começou a cantar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. A jornada do Mar Vermelho até Cádiz foi de 2 anos. Você faz essa jornada hoje em menos de 4 horas de carro. Por que demorou 2 anos entre o Mar Vermelho e Cádiz, onde a primeira geração foi reprovada? Porque eles eram um amontoado de quase 3 milhões de pessoas. Eles não tinham propósito, eles não tinham liderança estabelecida, eles não tinham as coisas organizadas, eram um amontoado de escravos no deserto. Então Deus fez-los passar pelo monte, onde deu o tabernáculo e a lei, e ali Ele formou uma nação, fez eles se tornarem uma nação, lhes deu liderança, lhes deu pastoreio, lhes deu governo, mostrou sua glória, colocou a nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite. E quando eles chegaram em Cádiz, havia 2 anos que eles tinham visto a glória de Deus no Mar Vermelho, e a Bíblia diz que em Cádiz aquela geração foi reprovada. Qual foi a causa da reprovação? Vocabulário equivocado. Pastor, só um vocabulário? Não. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está. Eles viram os milagres, eles viram o poder de Deus, mas eles não falaram de Moisés, eles falaram de Deus. Eles se revoltaram contra Deus, eles não aceitaram o pastoreio do Senhor, eles zombaram de toda a obra, de todo o milagre feito por Deus, e eles se tornaram reprováveis, coração duro, gente de dura cerviz, gente que não tem coração ensinável. E sabe o que aconteceu com eles? Voltaram para o deserto, e ficaram no deserto 38 anos, e dos 38 anos que ficaram lá, 80% daquela geração sucumbiu e morreu. Aí temos os 40 anos de deserto e estamos em Números 20. Uma nova geração, os filhos daquelas pessoas reprovadas em Cádiz estão em Cádiz outra vez. Pastor, por que Cádiz? Porque Cádiz é o lugar da transposição. Cádiz é o lugar das coisas difíceis. Cádiz é o lugar das situações difíceis. Amados, as situações difíceis não só nos provam, elas nos testam. Por que nos testam? Porque Deus sabe quem nós somos. Somos nós que não sabemos quem nós somos. Por isso o salmista diz: o Senhor sonda, prova e conhece o coração. O Senhor sonda, prova e conhece o coração. Muitas pessoas chegam aqui para uma conferência, ouvem uma palavra e falam: estou saindo posicionado. O que vai determinar isso é se o seu coração é capaz de ser maleável e ensinável. É aquilo que Deus não achou em Saul, forçado pela circunstância, ofereceu sacrifício.
E Davi, forçado por circunstância, mas com o coração limpo, comeu o pão da apropriação e não morreu. Por que Deus aceitou Davi e rejeitou Saul? Por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? Simples, coração. Onde está o seu coração, está o seu tesouro. Não adianta você estar na igreja, não adianta você ter ministério, não adianta você cantar, não adianta você pregar, se o seu coração não for aquilo que Jeremias 17 disse: eu tirarei de vós o coração de pedra e darei a vocês um coração sensível à minha voz. Eu quero louvar a Deus que os corações sensíveis estão aqui essa manhã. Então o coração dessa galera chegou. Agora vou pregar a palavra e grave isso. Quando eles chegaram 40 anos em Cádiz, segunda vez, lugar difícil, situação difícil, pessoas difíceis, mas era o lugar da transposição. Era o último endereço antes de pôr o pé na terra da promessa. E eu quero declarar, talvez você esteja a um passo de pôr o pé na terra da promessa. E você não está entendendo essa prova. Você acha que essa prova é para te reprovar? Não é para te reprovar, é para te tornar Tende por motivo de grande alegria quando passardes por tribulações, porque passando por elas sereis moldados, sereis ajustados, sereis fortalecidos. E essa tribulação não é um instrumento para te dificultar, é um instrumento para te tornar apto, habilitado, preparado. Deus não vai te perder para o processo que Ele vai te dar. Se Deus te dá uma coisa que te tira dele, Ele não pode te dar o que Ele quer te dar. Então, para cumprir a promessa na tua vida, Ele precisa do processo. Promessa sem processo não é nada, é o processo que torna a promessa viável. Escute o que a palavra, não sou eu que disse a palavra. Deus disse a Israel: te darei o trigo, te darei a uva, te darei a azeitona. O trigo, azeitona e uva sem processo é comida de passarinho, mas trigo quebrado é pão, uva esmagada é vinho. Vocês estão aí ou não? E azeitona prensada é azeite. Se você está na luta, é porque o processo vai tornar você qualificado. Se a tribulação chegou, é porque Deus está qualificando você para uma nova temporada. Vocês estão aí ou não? Agora veja, quando eles chegaram, Números capítulo 20, verso 1, o tempo de tamborim, o tempo profético de Miriam acabou. Diz a Bíblia, está lá: toda a congregação dos filisteus chegaram no deserto de Zim. Primeiro mês o povo ficou ali em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi. Escute isso, anota isso, risca na sua Bíblia isso. O tempo e o ciclo de Miriam acabou. Para entrarmos num ciclo novo, para entrarmos numa realidade nova, para vivenciarmos o que Deus quer entregar, o ciclo de Miriam tem que acabar. Amados, existem coisas na nossa vida que foram boas, mas acabaram. Não existe mais banco. Você lembra quando você ia no banco? Tu ia para ficar 8 horas na fila. Alguém é desse tempo demoníaco, diabólico, satânico? Você ia para falar com o gerente. Hoje o gerente é virtual. Talvez você esteja falando: ai, não sei o que eu vou fazer para falar com o meu gerente. O teu gerente responde. Tecle 3 eu te respondo. Tecle 4 eu te devolvo por 2. Quem está entendendo o que eu estou falando? A sua mãe começava a cozinhar sexta-feira para servir a refeição de domingo. Hoje tu faz um iFood. Vai demorar mais que 10 minutos? Não quero. E tu fala para o teu marido: tu quer uma cozinheira? Paga. Amém ou não amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu não posso perder essa unha custou 160 mangos. Você quer que eu frite um bife com essa escova que eu fiz? Meu filho, essa escova tem que durar 3 dias. De vez em quando a minha santa mulher, quando ela deita, eu falo: filha,
Eu não quero falar, mas tu está parecendo uma múmia, assim. Ela meteu um turbante, meteu um negócio, meteu um trem. Não dá para entender. Se Jesus voltar, não leva, porque não tem jeito. Porque ela vai pregar no outro dia de manhã, ela está pronta para o culto. Ela levanta, pula dentro da roupa e sai. Eu falo, o sangue de Jesus tem poder. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Amado, mulher bonita custa. Tu quer uma bruxa, encosta uma vassoura aí que ela decola. Agora tu quer uma mulher abençoada? Ah, meu Deus, aquela francesinha custa 160, aquela escova custa 320, aquele salto custa 240. Entendeu? Aquele perfume é 580, tá entendendo ou não? Aquela depilação, meu Deus, é de cera. Ah, pai, ela grita, mas volta assim. Não parece aquela ursa, mas então, tá entendendo ou não? Algumas coisas têm que morrer. Vocês estão aí ou não? Por que um carro tem para-brisa grande e tem retrovisor pequeno? Se olhar pouco para trás e muito para frente. Na Bíblia há 2 ou 3 textos que te permitem olhar para trás. Quando você se lembra das misericórdias de Deus, quando você olha para os alvos de Deus no Novo Testamento, e aqui, lá em Êxodo 14, dá uma última olhada, porque o que está na tua retaguarda, que é Faraó, nunca mais estará no teu cenário. Por que você insiste em olhar para trás, para aquilo que não deu certo na tua vida? Você não percebeu que você é roubado emocionalmente o tempo todo por uma coisa que já aconteceu na tua vida e já passou? Cara, se a doutora Joyce Myers, que é a terceira voz mais ouvida no mundo, a pastora de quase 82 anos, abusada pelo pai, abusada pelo tio, abusada pelo marido, ela foi abusada por 4 pessoas da família e se tornou a voz de maior autoridade de cura emocional do mundo. Se uma mulher dessa pode vencer, por que você vai continuar cultivando na sua memória uma coisa que não existe mais? O ciclo, eu vim declarar, o ciclo de Miriam nessa igreja acabou. O que está começando aqui é um ciclo novo, é um tempo novo. Deus vai trazer gente nova, Deus vai trazer liderança nova, Deus vai trazer pastores novos, Deus vai trazer missionários novos. Deus vai ter gente madura? Vai, mas tem coisa nova chegando. Por que tem coisa nova chegando? Escute. A Bíblia declara: uma geração deposita na outra geração os grandes feitos do Senhor. As coisas de Deus não encerram na sua vida. Você é portador de coisas que Deus te deu para de graça você entregar. Você recebe de Deus para de Deus entregar. Morra vazio, não morra cheio. Quando alguém, e se Jesus não voltar, e se os meus dias terminarem, eu for sepultado, alguém vai olhar para dentro de mim: não tem nada. Vou construir casa, vou pregar o evangelho, vou ganhar almas, vou formar líderes. Querem me trair? Podem me trair, mas as minhas dores não serão maiores que a minha promessa e a minha graça. Faça uma faculdade, faça um curso, compre um carro, vai estudar, saia da inércia, aprenda uma coisa nova. Põe para fora os teus sonhos. Se alguém perguntar o que está fazendo, estou fazendo uma grande obra. Ninguém me para, medo não me para, fofoca não me para, postagem não me para, processo algum vai me parar. Eu estou construindo coisas que depois que eu não estiver aqui, elas ainda estarão aí gritando bem alto que quem começou a boa obra vai completar. Fale para alguém: torne-se imparável, torne-se imparável, torne-se sonhador. Que riam de você como riram de Walt Disney. Disseram: esse é louco, comprou um pântano, ninguém vai à Flórida, não há nada aqui. E ainda disseram, quando ele morreu e não tinha realizado tudo:
Coitado, não viu. A mulher dele pegou o microfone e falou para o moço: ele viu antes de existir, ele viu antes de estar feito, e só está de pé porque ele sonhou primeiro. Alguém vai dizer de você: aquela mulher doida, aquele homem maluco, viveu para viver todos os sonhos e todas as promessas. Vim declarar: o ciclo de Miriam acabou, tem coisa nova. Joga a mão para cima e grita: tem coisa nova, tem coisa maior, tem coisa boa, tem coisa inédita para se manifestar nesses dias, para a glória de Jesus. Olha lá, ela morreu, sepultou, viveu o lamento de 30 dias, enterrou. Mas ela tocava um tamborim, nossa, ela dirigia um culto, nossa, ela fazia. Morreu, Deus seja louvado. Vamos prantear 30 dias e vamos viver. Minha mãe foi uma mulher tremendaça, morreu. 6.000 pessoas chegaram no funeral da minha mãe, e eu preguei a minha maior mensagem no funeral dela, e disse: mamãe morreu, mas Deus não morreu. Mamãe acabou seu ciclo, mas nós estamos começando o nosso. Vocês estão aí ou não? Minha sogra faleceu esse ano, 22 de março, no dia do meu aniversário de casamento, e morreu no meu braço, na mesma hora que o pastor disse, no dia que eu casei com a filha dela: pode beijar ela que é sua esposa. E ela disse para mim: não tem volta. 22h10 da noite do 22 de março desse ano, no meu braço, olhei para ela e falei assim: vai em paz, não tem volta, vou cuidar de tudo. Ela suspirou, fechou os olhos e foi. Preguei no funeral dela: as obras de uma mulher como ela são como as obras de Dorcas. Dorcas desceu a cova, mas o que ela construiu é um legado. É um legado. Vocês estão vendo o corpo dela, mas ela não está aqui, ela já está lá. E temos muita coisa para fazer, porque passou o bastão para nós. Tivemos a melhor celebração do Dia das Mães da nossa história foi na ausência da minha sogra. Sabe por quê? Porque a gente pegou o legado dela e não se permitiu estragar o que ela construiu. Ela sabia celebrar a vida. Eu vim declarar para esse ministério: foi bom até aqui, louvado seja Deus com o que aconteceu, bola para frente, tem coisa. Eu quero que você profete, isso aqui vai ficar pequeno para aquilo que Deus vai fazer daqui para frente. Vocês estão aí ou não? Foi Deus que mandou pregar essa palavra, eu ia pregar outra, mas eu estou debaixo de autoridade. Deus falou comigo: vai com calma, vai pontuando e vai mostrando na palavra. O ciclo de Miriam acabou. Encaminhou o bercinho de Moisés para chegar lá. Pegou ele e levou para a mãe amamentar. Tocou o tamborim quando cruzou, mas ela terminou um ciclo. Amado, saiba encerrar seus ciclos com graça, porque senão você não vai acessar coisas novas que Deus está trazendo. Abra as mãos para receber. Está vindo um tempo muito novo para esse ministério, para essa casa pastoral. Se alguém crê, dá um brado de vitória, glorifica. Agora note, Cádiz é um lugar de prova. Diz o verso 2: não havia água naquele lugar. Não havia o quê? Agora, preste atenção. Água é uma coisa fundamental para quem está no deserto, para os rebanhos, para as crianças, para a família. Agora, preste atenção. Eles estiveram no lugar que não teve água, pegou o cajado, tocou na pedra, teve água. Eles estiveram no lugar que a água era amarga, pegou um pedaço de madeira, jogou na água, a água ficou doce. Com esse feedback da graça de Deus, a postura aqui tinha que ser outra. A Bíblia diz que a murmuração que reprovou os pais
foi tão violenta que ela estava criando um cenário de roubo da história que Deus tinha para a nação outra vez. Toma cuidado, amado, para você não inverter os princípios, porque quando você inverte os princípios, você é quebrado no sistema da graça. A Bíblia diz: busque primeiro o reino de Deus, sua justiça, e o quê? Qual é o resultado? Qual é o resultado? Todas as coisas são acrescentadas. Agora, você está correndo atrás do acréscimo, nunca te satisfaz, porque Deus está fora do lugar. O Pai é provedor, e o Pai provedor tem o pão da provisão. Se o Pai está onde deve estar, o pão também estará. Você não está me ouvindo? Se o Pai é provedor, não vai faltar o pão da provisão. Eu quero declarar essa palavra na tua vida. Quando Deus está onde Deus quer estar na nossa vida, nós estaremos em lugar que jamais pensamos que estaríamos, porque o Pai da provisão tem o lugar da provisão, tem a geografia da provisão, tem o ambiente da graça que vira provi. Vocês estão aí ou não? Só que essa inversão pressionou liderança. E olha o resultado. Você nos trouxe aqui outra vez, nos trouxe aqui para matar, nos matar como mataste os nossos pais. Agora, nesse aperto da realidade, Moisés podia abrir mão de todas as coisas. Ele já é um homem maduro, experimentado, podia fazer o jogo político, podia fazer. Diz a Bíblia, está na Bíblia, que ele pegou Arão, verso 6, e correu para a entrada da tenda, correu para a porta da tenda, e antes de chegar na porta da tenda, ele se prostrou. Aqui tem uma coisa muito importante. Escreva onde você puder, isso é posicionamento. Diante de uma luta, diante de um ataque, você vai se manifestar de pé. Estão me atacando? Vou ficar em pé. Estão me pressionando? Vou ficar em pé. Agora, se eu desejo a graça de Deus, nunca estarei de pé, sempre prostrado, porque a Bíblia diz que é uma matemática para isso. Humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor, e o Senhor em tempo oportuno vos exaltará. Diante dele eu estou prostrado. Diante de batalhas, encaro de peito aberto. Posso ser menor, posso não ter todas as condições, pode me ser uma posição desfavorável, mas quem guerreia as minhas guerras, com certeza me defender. Estão aí ou não? Ele correu, pressionado pelo processo, correu para a presença. E a Bíblia diz que antes que ele entrasse na tenda, do lado de fora, na porta, Deus derramou sua graça e sua glória. Eu estou afirmando que essa manhã de sábado e essa manhã de quinta-feira, feriado, será um dia de manifestação. Anote onde você puder. Toda hora alguém está falando, você está num tempo profético, você está num tempo profético. Eu quero afirmar, você não está mais num tempo profético. Pastor, misericórdia, que é isso? Você ouviu o barulho de chuva até agora, mas o tempo que você está entrando não é mais profético, é tempo de manifestação. Fale para alguém, se prepare, você vai ser molhado pela chuva de Deus que vai cair abundante. Não, vocês não vieram. Fala para esse amado, pare de ouvir barulho de chuva e se molha na graça, se molha na presença dele, se lambuze da bênção de Deus. Eu vim dizer, esse ministério está debaixo de um temporal de bênçãos. Vai chover na horta de vocês, vai chover na casa de vocês. Grita bem alto, a minha casa está autorizada por Deus a prosperar. Oh não, vocês não vieram.
Fale com 2 ou 3. Diga para quem está do lado: a sua casa, a nossa casa está autorizada por Deus. Fale para a pessoa do lado: a nossa casa está autorizada a prosperar. Agora olha o que aconteceu. Quando o Senhor apareceu na tenda do lado de fora, verso 7, põe na tela e eu já vou fechar. Escute isso. A Bíblia diz que foram para a tenda Arão e Moisés. Agora note isso aí. Isso aqui é uma coisa linda. Disse o Senhor para quem? Posicionamento. Caraca, amados, deixa eu falar uma parada. Cuidado para você não eleger uma autoridade estranha para a realidade que você está vivendo. A Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem não conhece a voz do seu pastor não é ovelha, é bode. O ciclo de Miriam fechou, porque ela teve a ousadia de querer tocar na voz de Moisés. Ela chegou a dizer para a galera: Deus só fala com ele? Aí Deus falou assim para ela: tu vai ficar leprosa por ter tocado nele. Cuidado para você, escute isso com muito cuidado. Eu vou falar o que Deus mandou eu falar. Cuidado para você não ser pastoreado por gente de rede social que você não conhece a vida. Caraca, amado, está na Bíblia. A Bíblia diz assim, que as ovelhas conhecem a voz do pastor. A Bíblia também diz que para a gente conhecer o pastor, precisa conhecer nele uma outra coisa que é pertinente ao pastoreio. Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas de... Eu não estou mandando recado pesado para ninguém, mas pelo amor de Jesus, amado, só porque o cara fala bem, você acha que ele é seu pastor? Nossa, ele quase me faz arrepiar. Resfriado também dá isso. Se tu não conhece o pastor que Deus levantou, e se o teu pastor não ouve a voz de Deus, sai fora, não serve para ser seu pastor. O advento das redes sociais é maravilhoso, mas eu fico impressionado como pessoas são encantadas para fazer coisas porque elas querem participar de uma coisa grande. Então, porque parece grande, elas querem pôr dinheiro, elas querem fazer parte, elas querem seguir. Aí o cara é amaziado, é adúltero, é homossexual, não dorme com a mulher dele. E você está falando: mas ele fala bem. Não se trata de falar bem, não se trata de cantar bem, não se trata de performar. A Bíblia diz que o homem de Deus, ele tem que saber quem ele é para poder impor as mãos. Você não pode permitir que qualquer pessoa venha e põe a mão na sua cabeça. Ele pode pôr a mão na minha cabeça, eu estou falando dele porque ele é o pastor da igreja de vocês. Ele pode pôr a mão na minha cabeça a hora que ele quiser, porque eu conheço quem ele é. E o que está nele vai vir para a minha vida, e não é maldição. Porque se alguém põe a mão na sua cabeça, porque você acha que ele pregou bem, e você não... Porque a Bíblia fala: olha, o Espírito do Senhor testifica no seu espírito se somos filhos de... Então qualquer um vem e põe a mão na cabeça. Não, senhora, não impõe as mãos precipitadas na cabeça de ninguém. O que o cara carrega passa para você. Tem coisa que você está tendo luta porque alguém pôs a mão na sua cabeça. Tem coisa que você está enfrentando porque você entrou numa dimensão de coisas que não te pertencem. Caramba, tem uns caras da rede social, dá vontade de entrar lá e escrever embaixo: vocês não estão vendo que ele é fanta? Espera lá, amados, está faltando discernimento, pô. Você não está vendo que a única coisa que ele quer sua é o seu din-din? O meu povo está sendo destruído porque falta o discernimento e conhecimento da...
A gente foi cuidar de um pastor. Ele caiu. E tivemos que ir lá discipliná-lo. Uma igreja com quase de 4 mil membros, ele teve que ser tirado da posição para ser tratado. Não jogado fora, tratado. E foi comunicado à igreja, a igreja ouviu. Um cara levantou, pediu a palavra na assembleia. Pois não, a palavra foi franqueada. Caiu, pecou, e quem não peca? Já sabemos que ele pecou. Vamos seguir, deixa ele pregando, que ele prega bem. Aí, o pastor Silas pediu a palavra, estava junto e falou assim: não se trata dele ter pecado ou não pecado, se trata da disciplina para quem peca. Filho que erra precisa ser corrigido para aprender que erro traz tragédia. A igreja aplaudiu de pé. Ele foi tirado do posto. Um pastor ficou provisório. Ele foi tratado, foi restaurado, foi devolvido ao pastoreio. Agora veja, se não tivesse tido disciplina, como que seria? É igual o médico. Você já pensou, um médico, ele erra na cirurgia passada, aí é apresentado a você para fazer sua cirurgia. Aí o cara fala assim: ó, na cirurgia passada ele errou e o cara morreu, vai operar você agora. Aí você fala: que bênção, pode me operar. Você levanta da máquina e fala assim: você é louco? Quer dizer, você tem critério para os processos. Você pega o Uber, o cara fala: olha, a senhora me perdoa, estou pegando a senhora hoje. Ontem eu capotei o carro, a pessoa morreu, mas eu estou vivo, vou levar a senhora até lá. Aí a senhora fala: como é que é? A senhora desce do Uber ou não desce? Claro que desce. A senhora está descendo uma rua, a pessoa fala: uma pessoa morreu aí, a senhora faz o quê? Passa pela rua? Desvia o caminho. Alguém está me ouvindo? Vocês estão entendendo? Estou falando português, claro. Tinha 2, mas Deus falou com 1. Discirna quem tem autoridade e quem não tem, amado. Meu filho pastoreia comigo. Outro dia ele chegou falando, eu falei assim para ele: meu filho, deixa eu te falar uma coisa, meu bem. O irmão ainda não, desse jeito, lá em casa você é meu filho, te amo. Aqui você ainda não tem autoridade para falar desse assunto. Você estudou, você aprendeu, mas você ainda não tem jurisprudência para tal realidade. Aí falou: mas se fosse eu, quando você for, aí você com autoridade faça. Hoje respeita quem está com o cajado. E acabou. Ninguém é obrigado a ficar no pastoreio dessa casa. Ninguém é obrigado a ficar na visão. Você vai ficar? Pare de fofocar, pare de murmurar, pare de atacar, pare de sublevar a obra. Isso é coisa de feiticeiro. É feiticeiro que trabalha contra. Eu tinha lá na igreja um feiticeiro, filho de Davi, na porta da congregação, dizendo para a galera: se eu tivesse lá, você ia ser atendido. Ó. Aqui está falando uma coisa muito séria do processo que Deus vai entregar. Arão está lá chorando e Deus falou assim: Arão, fica de lado, que eu estou falando é com Moisés, porque tem uma obra com Moisés. Eu vim declarar que esses dias Deus vai falar nessa casa de forma poderosíssima, porque o alinhamento de Deus não é para uma temporada, é um legado. Você vai deixar um legado, você vai deixar uma história, é promessa, está lá em Joel 2, o meu Espírito será derramado nos últimos dias sobre toda a carne. Mas olha o primeiro nível dessa manifestação: vossos filhos serão profetas. Chacoalha essa pessoa e fala: nossos filhos não vão dar dor de cabeça, nossos filhos não vão ser roubados pelo tráfico, nossos filhos não vão ser filhos de desonra, nossos filhos serão profetas. Alguém levanta a mão comigo e profetiza: nossos filhos serão profetas. Alguém está aí para glorificar? Vamos fechar o texto. Agora, olha o que Deus falou para Moisés. Verso de número 8. E a gente fecha a palavra. Está lá. Pegue o seu bordão. Espera aí. Por que pegar seu bordão? Não dá a ideia que ele abandonou uma coisa? Não dá a ideia que ele largou? Deus está dizendo assim: o bordão que eu pus na tua mão funciona.
pega ele, congrega o povo. Agora, olha o segredo e o detalhe. Põe Arão, seu irmão, junto, e diante do povo, fale a rocha. Está acontecendo duas coisas aqui. Primeiro, Deus está dizendo assim para ele: eu te dei família, eu te dei ministério, eu te dei empresa, eu te dei filhos. Com esse cajado que eu pus na tua mão, deixa eu achar aqui. Posso pegar? Vou pegar isso aqui, ó. Com esse cajado de madeira que eu pus na tua mão, eu fiz coisas poderosas. Abri mar vermelho, feri rocha e deu água, conduzi o povo, te sustentou, te dei igreja, te dei ministério, te fez pregar para todo lado, te dei canções, eu fiz você ser uma bênção. Só que agora, mesmo você tendo experiência, sendo maduro, tendo toda essa condição, eu não quero que você use o seu cajado. Eu quero mudar a sua condição. E quero que você santifique o meu nome. Você vai mostrar para toda essa geração que você é o que é e se tornou o que tornou, porque eu assinei essa obra. O que é que Deus está fazendo? Deus está dizendo assim: santifica, dá glória ao meu nome. E eu quero te livrar do cajado. Também quero te livrar da boca de Arão. Você vai ser profeta de uma nova realidade. Você é pesado de boca, mas a sua boca vai ser agora o veículo que eu vou usar. Deus está dizendo para Moisés: eu vou subir você de nível. Você sabe que Deus te trouxe aqui? Porque Deus vai trocar o nível, a dimensão da sua manifestação. Você adorou de um jeito até agora, vou te levar para um outro patamar. Você construiu coisas de um jeito, mas agora vai construir de uma outra. Eu estava pregando numa conferência lá em São Paulo, 1.500 casais. Eu fiquei para fechar a conferência. Colocaram o melhor na frente: Cláudio, Mark Anderson, Hernandes Dias Lopes. E eu fiquei para o domingo de manhã. Quando eu cheguei, o cara falou assim para mim: mano, os caras acabaram com tudo. Tipo assim, e olha, o cara falou assim: você vai falar de 10 até 11, porque de 11 a meio-dia eu vou sortear 3 viagens para Israel e 3 estadias de final de semana para 3 casais. Amor, você pode pregar o que for. Ele anunciou isso antes da mensagem. Quando ele acabar de pregar, tem 3 viagens. Você acha que o cara ia ouvir minha mensagem? O cara ia ficar orando: eu vou para Israel, eu vou para Israel. Deus tem um negócio comigo em Israel. Sério, seja sincero. Já pensou? O Márcio falou assim: ó, o Jô vai pregar, mas o seu almoço, eu vou sortear um almoço. O que você vai fazer? Senhor, esse almoço é meu hoje. Aí eu estou pregando, você fala: Senhor, lembra do meu almoço, Senhor. O Senhor não tem te pedido nada, mas esse almoço, anabadarabadai. Vocês estão aí ou não? Cara, eu estava com Wesley, falei assim: pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui? 1.500 casais. O cara falou assim: tem 3 passagens para 3 casais em Israel, 14 dias, tudo pago. Irmão, o Glória parecia gol do Fluminense ontem, sim. Veja, o gol foi deles, não foi eu que fiz. E para piorar, ele falou assim: e tem 3 casais aqui que vão passar 3 dias aqui com os filhos tudo pago. Irmão, o nego jogou a Bíblia para cima. E eu esperando para pregar.
Aí eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, pai, que demônio entrou na vida desse cara? É uma legião que está aí, não é possível, né? Misericórdia, meu pai. Eu estava pensando, vou dar um testemunho da minha vida e vou embora. Eu vou falar para você o que aconteceu. Escute isso, estou diante do Eterno. Eu preguei 18 minutos. Eu não fiz nem a introdução da minha mensagem. Eu preguei o texto sobre a vida de Davi. E envelheceu Davi e não aquecia mais. E usou tecidos estranhos para tentar aquecer. Acharam Abisague, não tiveram relações e ela aqueceu Davi. Eu citei o texto, pontuei as 4 coisas quando eu fui entrar na mensagem. Estou te falando sério. Tinha um anjo naquele dia que ele estava à paisana, ele tirou o pino da granada e jogou lá no meio. Explodiu a bagaça. Estou te falando assim, foi louco. Eu saí de dentro do auditório 1h30 da tarde. O poder de Deus caiu no negócio que eu falava assim, irmãos, foi um negócio mais maluco da minha vida, moço do céu, uma choradeira, um quebrantamento. Eu só dizia, oh glória, aleluia, prega muito. Depois eu fui para fora. Eu vendi mais de 600 livros do lado de fora. E dei autógrafo. Eu parecia o Ronaldinho. Eu tirei foto, amado, eu tirei mais foto. Nem no meu casamento eu tirei tanta foto. Naquele dia, quando eu me dei conta, era 4 da tarde. E o culto em Campinas, 6h30. Ninguém queria ir embora. O cara não sorteou droga nenhuma e me convidou para pregar esse ano. Eu falei, cadê o Marco? Cadê agora o Cláudio? Chama o Cláudio aí, amado. Chama aí, Marco e André. Cadê esses caras? O negócio está comigo, o mistério está na minha vida. Eu crescia, mas você não está entendendo. Nenhum dos 3 pregaram lá esse ano, só eu. Falei, é forte Brasil. Tinha 300 casais pastorais. Eu preguei para aquela galera esse ano inteirinho. Passei um ano pregando para aquele povo. É um convite todo dia. Eu falo, meu Deus, como pode, né? Você não pregar nada e a turma achar que você prega. Entrei no carro, feliz da vida. Estou na estrada, dentro do meu carro eu ouvi 2 vezes: devolve o que é meu. Devolve o que é meu. Falei para ele, para o carro. Estou na rodovia. Encosta no acostamento, liga o pisca-alerta e desce. Ele desceu. O que foi, pastor? O que aconteceu? Eu falei, irmão, vamos devolver uma coisa que não nos pertence para quem é o dono dela. Senhor, a glória é tua. Toda a glória. Deus não divide glória com ninguém. Amado, escute o que eu estou falando. Vai ficar registrado aqui. Alguns homens de Deus, se não voltarem ao altar para devolver a glória para o Senhor, esses mesmos vão descer à sepultura, porque estão possuindo uma coisa que não lhes pertence. A parada é simples. Você veio até aqui com um cajado. Eu fiz sua casa dar certo, o seu casamento dar certo. Deus escreveu sua história. E Ele está dizendo assim para você, para sua mulher e para mim: devolve a minha glória. Devolve a minha glória. Devolve o que me pertence. Não é seu. Essa glória é minha. É tipo, pode ter cajado, mas você não vai mais usar cajado. Eu vou pegar a tua boca dura, vou pegar essa área da tua vida que você não consegue manejar. É aí que eu vou ser glorificado. Santifica o meu nome. Sabe o que ele fez? E eu encerro. Chamou a galera, congregou todo mundo, chamou Arão
pegou o cajado e meteu a guapa na pedra 2 vezes, quebrou a pedra, paf, paf. Ele só precisava falar, mas ele estava com o coração ferido, doído, machucado. Ele não achou justo, ele achou que aquela galera não merecia, não merece, tem que comer o pão que o diabo amassou. Amado, para, você não é o dono da obra, você não é a verdade da obra, você só é o servo que Deus usa na obra. Santifica o nome do Senhor. Teve um êxito? Devolve a coroa para ele. Teve um aplauso? Devolve para ele. Teve uma bênção extraordinária? Põe aos pés dele e reconhece: tudo é por causa da sua glória. Olha o que a Bíblia diz: quando ele feriu a rocha, porque o coração dele não estava alinhado, a Bíblia diz que teve resultado, saiu água, fluiu, e as pessoas se saciaram. Escute isso, por favor. Não é porque algumas coisas estão dando certas que elas foram aprovadas por Deus. Não é porque tem muita gente, não é porque está tendo muita... Nossa, olha os views, olha quanta gente. Está funcionando. Aquele dia era para santificar o nome do Senhor, mas eles preferiram o resultado. Eles preferiram as multidões. Eles preferiram um milagre a qualquer forma, a qualquer custo, de qualquer jeito. 2 coisas aconteceram. Primeiro, naquele dia Deus chamou Moisés e Arão à parte. Não como foi na tenda. Ali acabou o ministério de Arão. Deus disse: tira a veste de Arão e aqui fecha o ciclo dele. O ciclo de Arão fechou naquele ambiente. Acabou. E Deus disse para Moisés: prepara a nova geração, põe a mão na cabeça de Josué, empodera ele, sobe no Nebo. E aí Deus disse para ele, e isso foi fatal: você vai ver a terra, mas não vai pisar nela. Moisés ia entrar na terra e ia ser profeta na terra, com o cajado na mão, mas com a boca curada. Deus tem um novo nível de dimensão espiritual para os homens que estão aqui. Você tem autoridade, você tem o dinheiro na conta, você construiu essa identidade, mas Deus está dizendo assim: não se estribe no seu cajado, seja profeta de uma nova realidade. Vem declarar que o posicionamento de vocês vai alinhar a casa, vai alinhar o casamento, vai alinhar a família. Não é por força nem violência, é pelo Espírito do... Um dos lugares mais lindos da viagem para Israel é o Nebo. Tem uma igreja lá, uma igreja bizantina. A igreja católica fez um trabalho lindo. Quando Saladino conquistou a terra, ele começou a destruir tudo. A igreja católica pegou dinheiro e comprou cada propriedade que está lá, foi salva para a igreja católica e comprou as propriedades. Hoje você pode ir em loco ver porque a igreja católica comprou. E ela guardou o lugar onde Moisés vê a terra, o Líbano, a Jordânia, toda a planície. Ele viu, mas não pisou. Ele enxergou, mas não possuiu. Vim declarar essa manhã. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado. A Bíblia diz isso. Eu quero profetizar, abre a mão para receber. Você vai pisar. Não, você não está me ouvindo, vou repetir. Você não vai ficar no Nebo, no lugar alto, vendo, assistindo.
Você é essa geração que vai pôr o pé na terra da promessa. Vocês estão aí? Como termina essa palavra? Simples. Quase 2000 anos depois, Jesus subiu também um monte. Vocês estão comigo ou não? E ele levou consigo 3 discípulos. Os 3 estão com ele, dos 12, no monte. Diz a Bíblia que ele transfigurou diante deles. Viram a glória de Jesus. E quando ele transfigurou, 2 pessoas apareceram: Elias, os profetas, Moisés, a lei. Está comigo ou não? Jesus está no monte, está na terra da promessa, ele está transfigurado. Olha o que ele faz. Ele faz um convite para Elias, que foi tirado, e faz um convite para Moisés, que foi sepultado. E naquele dia, não foi Moisés que falou com a rocha, foi a rocha que falou com Moisés. Eu começo uma obra, eu completo essa obra. Eu vim declarar essa manhã de conferência nessa igreja: a rocha está falando nessa casa. Pare de ferir a rocha. Pare de pegar a sua autoridade, pare de pegar o seu cajado, pare de usar aquilo que Deus te deu de forma equivocada. Você vai ser uma voz profética para sua família, para sua casa, para essa cidade. Essa igreja é uma voz profética para esse ambiente aqui à volta. Deus vai ser glorificado. Quero que você fique em pé. Escute-me para a gente orar. Essa manhã, se Deus falou com você, essa manhã, se Deus posicionou você, faz 40 anos que eu vivo me perguntando: Senhor, o que eu estou fazendo está ferindo a rocha ou estou falando a rocha? E Deus tem me dado graça de crescer, aprendendo e aprender, crescendo. Se o Espírito Santo falou com você essa manhã, pede licença do seu lugar, chega aqui na frente para a gente orar. Venha. Estou dando 1 minuto para você chegar. Corre para cá. Você sabe quando Deus fala. Você sabe quando você precisa tomar posições. Estou falando com a igreja, estou falando com os homens, as mulheres, as famílias. Talvez esse ano você feriu a rocha, fez uma venda de um negócio sem consultar a Deus. A Bíblia fala de um casal que estava lá em Belém. O cara feriu a rocha, saiu de Belém e foi para Moabe, colheu funerais na casa dele porque feriu a rocha. Tudo que vocês fizerem tem que ser para a glória de Deus. Faça Deus ser glorificado na tua vida, faça Deus ser visto na sua vida. Eu já vi pastores em ambientes de culto falar com o cara do som, falar com o cara do louvor, falar com o obreiro: obreiro, você não está enxergando não? Você é cego? Está ferindo a rocha, está usando errado uma autoridade. Eu já vi cara falar assim: aí, arruma esse som, levanta a mão e não põe a mão mais. Espera aí, amado, Deus te deu autoridade, mas sua autoridade mal usada é... Eu já vi na igreja, amado, o cara ter autoridade e usar a autoridade errada. Eu já vi líderes usando a autoridade errada, ferindo a rocha. Eu já fiz isso. Deus está nos fazendo um convite a exercer uma autoridade que transcende o comum, entra no extraordinário, mas ela é veículo da graça,
ela é veículo de posicionamento, ela é veículo de santificação. Você já reparou que Deus te deu uma autoridade? Você é capaz de olhar para uma montanha sem duvidar e dizer a ela: arranca daqui e planta lá. A Bíblia diz: se falar isso sem duvidar, será feito conforme aquilo que você fala. Autoridade. Deus não queria que Moisés ficasse aquém da terra, queria ver ele entrar na terra. Ele sabotou o processo por não cuidar do coração dele. Eu vim declarar: não vai haver sabotagens para aquilo que Deus quer realizar nessa casa e nesse ministério. Essa manhã pede licença e chega aqui no altar para a gente orar junto. Eu não estou pregando para vocês, eu estou pregando para a minha vida. Eu estou pregando para mim, estou dizendo: Josi, presta atenção. Porque às vezes você pode ficar encantado com uma coisa que você falou, uma coisa que Deus te deu, uma coisa que você construiu, uma coisa que ficou linda. Toda glória tem que ser dada ao nome do Senhor. Posso orar? Podemos orar? Vamos orar? Se quiserem chegar, se aproximar, por favor, coloque a mão no coração. Fale com Deus.